A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para nós darmos continuidade ao nosso estudo de escatologia e hoje nós iremos estudar o capítulo 5 do livro de Apocalipse. E pastor Eugênio hoje vai trazer esse estudo, mas antes disso a gente queria passar um videozinho pequenininho para você que está em casa. Deus te abençoe, que você assista com a gente, são 4 minutos. E então logo termine, o pastor Eugênio já vai fazer a leitura do texto e explicar o capítulo 5. Pode passar? Fica ligadinho aí com a gente. Capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de ouro. Estava escrito nos 2 lados e selado com 7 selos. E também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. No trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: os 4 seres respondiam: amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos,
4, a igreja foi tirada. Então, quando João é arrebatado, tipifica quando ele é arrebatado e ele vê aquela porta aberta no céu, tipificando então que a igreja será tirada aqui da terra, né? Então o tempo da igreja na terra acabou. No capítulo 4 e 5, a adoração no capítulo 5 do Cordeiro. E agora o pastor Eugênio vai ministrar aqui, vai ler a palavra no capítulo que nós já vimos, né? Então já deu para ter uma noção sobre o assunto. E então o pastor Eugênio vai ministrar no capítulo 5 para a gente, né? Fiquem ligados, com certeza Deus vai te abençoar. E nós, como igreja do Senhor, estaremos participando desse grande culto universal que vai acontecer no céu, amém? Diante desse vídeo, a gente sente o Espírito Santo de Deus tocando, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória. Eu não precisava ler, mas esse texto já foi lido, né? Mas vou ler de novo nessa versão brasileira aqui, que não muda muito, mas vi na destra, quer dizer, vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, fechado e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, o que acabamos de ouvir agora nesse vídeo, um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Ninguém podia, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. Então eu chorava muito, João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João chorava. Aqui no céu não vai ter lágrima, mas aqui é uma revelação que ele está tendo. Ele está na terra, está na ilha de Patmos. Ele chorava muito. Estava vivendo aqueles dias do Império Romano ali, né? Os crentes iam ser martirizados, muitos já foram mortos. João estava idoso, né? João era o mais novo deles. Então ele chorava muito, porque ninguém foi achado no livro de abrir, nem olhar para ele. Um dos anciãos disse: não chores, eis aqui o leão que é da tribo de Judá, a rainha de Davi, venceu para abrir o livro, para romper os seus 7 selos. Vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tirou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Então nós vemos o Deus Pai, agora o Deus Filho, tomando o livro da mão do Pai, né? E aí, havendo ele tomado o livro, as 4 criaturas viventes, a Bíblia nós já estudamos no capítulo 4, que eram os querubins, e os 24 anciãos, que os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, representando toda a igreja, tendo cada um deles harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Todo cristão é santo pelo sangue de Jesus. Você é santo pelo sangue de Jesus. Depois você se santifica, depois você será glorificado no céu. Então nós somos chamados santos. É o poder do sangue do Cordeiro. Você é santo. Deus olha para você, não vê pecado. Depois você se santifica. Então as orações dos santos, do povo de Deus, estava lá diante do trono como um incenso, e cantava um novo cântico dizendo: digno é de receber o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto e compraste para Deus com teu sangue homem de toda tribo, língua, povo e nação, e lhe fizeste para o nosso Deus reino e sacerdote,
e reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, aqui já fala de anjos, ao redor do trono e das criaturas viventes, e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, incontáveis. Essa palavra aqui, clamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção, o louvor, né? Ações de graças, né? Ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja ações de graça, louvor e honra e glória e domínio pelo século do século. E as quatro criaturas viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Então é uma cena terrível, gloriosa, indescritível, né? Como no capítulo 4 de Apocalipse, ele foi mostrado com uma aparência de joias, pedras, jaspe, porque Deus é espírito, não tem forma humana, mas Jesus habita nele toda a plenitude da divindade. Mas vamos entrar aqui no assunto do texto, vamos falar aqui sobre esse texto. Então nós já dissemos no capítulo 4 a visão do trono, do Pai, e continua no capítulo 5. O Pai é o alfa e o ômega de toda esperança e bem-estar humano, e o trono ameaça os rebeldes, pois ali é revelada a verdade que o mal será julgado e que o bem finalmente prevalecerá. Nós vamos falar sobre esse livro, significado, Deus vai nos ajudar aqui. Então Jesus, no capítulo 5, Cristo, o Filho de Deus, é o único que tem poder e autoridade para abrir esse livro, os selos. Porquanto todo o governo de Deus é levado por meio do Filho, confirmado, que o Novo Testamento ensina que qualquer contato que Deus tenha para com o homem, qualquer coisa que Deus faça em favor do homem, e de qualquer outro modo, como Deus julgue o homem, tudo é feito por intermédio do Deus Filho. O Pai não julga, mas deu ao Filho todo o juízo, Jesus disse lá. Então, capítulo 4, versículo 11, adoração a Deus fundamenta-se na criação, porque tu criaste todas as coisas. Capítulo 4 fala que Deus foi adorado porque Ele era o Criador, mas também sobre a realidade da redenção. Capítulo 5 fala ao sentado no trono e ao Cordeiro, falando da realidade da redenção, porque tu foste morto, tu nos compraste, toda tribo, povo, nação. Então, capítulo 4, Deus é adorado, versículo 11, pela criação, porque tu criaste, tu nos fizeste do nada. A palavra criou, no hebraico criou do nada, né? Tudo vier a existir pela sua vontade. Então é um texto tão maravilhoso que a gente se empolga, né? Capítulo 4 e 5, então, Jesus é investido de poder divino para ser tudo para com todos. Capítulo 4 e 5, a fim de que viesse a ser a cabeça de tudo e o centro da criação inteira, né? Aqui, capítulo 4 e 5. Capítulo 4 e 5, nós continuamos diante do trono. Capítulo 4 foi visto o Pai no trono glorificado. Capítulo 5, o que está sentado no trono é o Cordeiro. E ali tem os 7 Espíritos de Deus, quer dizer, a plenitude do poder do Espírito Santo. Esses 7 Espíritos de Deus, simboliza completo. 7 não é conta de mentiroso, não. 7 quer dizer, é o número de Deus, né? O número de Deus fala de plenitude, não fala de perfeição, completo, pleno, porque o dragão aparece com 7 cabeças e ele não é perfeito, mas ele tem domínio mundial. O mundo jaz no maligno. 1 João 5 diz que o mundo inteiro está tomado pelo maligno, sistema desse mundo. Então o 7 não fala de perfeição moral ou espiritual, fala de plenitude, pleno, enche toda a terra a presença do Espírito Santo. 7 Espíritos de Deus, pleno, completo, plenitude. Assim como o dragão, o diabo, o mundo jaz no maligno, ele domina tudo, né? Então essa é uma explicação rapidinha aqui. Então no capítulo 4 e 5 continuamos diante do trono. No capítulo 4, Deus Pai adorado, Deus é o Criador, o centro da adoração de todos os seres, que equivale que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, lá no versículo 11. No capítulo 5, o Filho é o foco da atenção das nossas vidas também, pois Deus, na pessoa do seu Filho, é visto como Redentor, digno da mesma adoração. Ele é o Redentor. O capítulo 5, o título é A Redenção da Terra, né?
lá que Jesus é o Senhor. Deus revela ao homem, se revela ao homem pelo Filho. O destino de todas as vidas foram entregues na mão do Filho. O livro foi tomado por ele, mediante a vitória de sua missão terrena, e que inclui a expiação por ser ele o cordeiro que foi morto. Então, ele toma da mão do Pai o livro da história da humanidade, da toda a redenção da terra. Esse capítulo 5 fala o livro que está na mão do Pai. Que livro é esse? Então nós explicamos, e vários comentaristas falam que é o livro da redenção da terra. Mas vamos ter calma aqui para ver se a gente fala alguma coisa mais do que entrar direto nessa definição do livro. Vou explicar um pano de fundo. Então, no capítulo 5 ele teve um êxtase espiritual, foi arrebatado, conforme lá no capítulo 1, versículo 10, foi arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, quer dizer, no dia que Jesus ressuscitou, primeiro dia da semana, não é o sábado, e a voz como de trombeta falou com ele, Jesus, capítulo 1, versículo 10. No capítulo 4, depois disso, que terminou as mensagens das igrejas, ele olhei, e a primeira voz que falou comigo como de trombeta, falou, sobe aqui e mostrar-te ele o que deve acontecer depois dessas coisas. É Jesus, né? Capítulo 4, versículo 2, uma voz como de trombeta. No capítulo 1, versículo 10, Jesus fala com uma voz como de trombeta. No capítulo 4, ele fala, ouviu aquela voz como de trombeta, sobe aqui. Então, ele foi ter essas revelações todas. No capítulo 5, ele viu na mão direita de Deus Pai, viu na destra, na mão direita que ele está sentado, um livro, né? O Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, né? Disse Jeová ao meu Senhor. Deus Pai falando com Deus Filho: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado de seus pés. Então, nós estamos falando, mostrando aqui a triunidade de Deus. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e um só Deus, pela sua unidade. Então, no Salmo 110 fala isso. Diz o Senhor, Ele é soberano. Aqui nós vemos sentado no trono. Ele não tem forma humana. Deus é Espírito, né? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Lá no Salmo 139, né? Lá em Jeremias fala: eu sou apenas Deus de perto, não sou Deus de longe. Porventura alguém se esconderia de modo que eu não vejo? Porventura a minha presença não enche o céu e a terra? A Isaías 57 fala: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também onde está o contrito e abatido de espírito, para vivificá-lo, né? Estou falando aqui, é um Deus alienado lá no céu. Não, Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Ele tem o controle do ciclo da natureza. Ele está aqui presente, comandando, não é a mãe da natureza, né? Então nós temos a definição de Deus, não dá para definir. João definiu como resplandecentes, mas há uma personagem, há alguém sentado no trono, há um sentado no trono. Então, e na mão direita dele, quer dizer, Deus tem o domínio, né? O trono fala de adoração, senhorio, poder, governo, exaltação. E Jesus tomou da mão do Pai o livro, que nós vamos explicar agora o significado desse livro. O Senhor nos ajude aqui a falar tantas coisas. Então, como é que nós vamos entender que livro é esse? Então, interpreta-se. João era judeu, e ele chorava porque ninguém era digno de abrir o livro. Então, a interpretação é de que Levítico capítulo 25, né? Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Que ano aceitável do Senhor é esse? Lá em Lucas 4, Jesus abriu o livro e disse: hoje se cumpriu essa escritura, né? Isaías 61 e Lucas 4, 18. O ano aceitável do Senhor é o ano do perdão, o ano do jubileu. Era perdoado todas as dívidas, os escravos eram libertados. Vou falar de maneira resumida aqui, embora estudei exaustivamente. Mas então aqui diz Isaías 61: o Espírito de Jeová está sobre mim. Jeová, falando do Pai, o Espírito Santo em Jesus, que é Deus Filho,
Isaías 61, Lucas 4, 18. O Espírito de Jeová está sobre mim e me ungiu para proclamar a libertação dos cativos. Messias quer dizer ungido. Então, estou explicando lá para você entender. Então Jesus, ele é ungido de Deus, o Messias, ungido, o rei, governador, que Deus tem todo o domínio no céu e na terra, que o Pai deu a ele. Então, o Espírito do Senhor me ungiu, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, agiu aqui no poder do Espírito Santo, o Espírito de Jeová, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele cumpriu esse ministério, ele cumpriu, ele é o Redentor, ele veio redimir, assim como lá na lei de Moisés, em Levítico, capítulo 25, as pessoas, no ano aceitável do Senhor, no ano do perdão, jubileu, havia várias coisas, e eu tenho vontade de falar algumas coisas, aproveitar para falar aqui algumas coisas sobre isso. Então, vamos lá. Então o livro foi tomado da mão do Pai, estava por dentro e por fora, selado, ninguém entendeu, né? Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus, esse livro, e Jesus tomou o livro, né? Ele tem o controle, o Pai deu a ele todo o poder, lhe foi dado no céu e na terra, quando ele ressuscitou lá em Mateus 28, 18. Então é o livro do destino humano, daquilo que diz respeito aos últimos dias, e ele está selado por dentro e por fora, quer dizer, ele está, o número 7 selos, ele é completo, é pleno, acabado, nada pode acrescentar nos planos de Deus. Nesse livro está os flagelos que iam acontecer depois, né? Capítulo 6 foi aberto, primeiro selo, ouvi isso sobre aquilo, capítulo 2, capítulo 6, né? Primeiro selo, segundo selo, flagelo, morte, cavalo branco, amarelo e aquelas coisas todas, e ali foi acontecendo as taças, tudo aquilo ali está nesse livro, né? É o controle da história, Jesus tem o controle. Vamos lá. Então em Levítico, em Levítico 25 a 28, de 8 a 28, Deus não quis que uma propriedade, quando ele dividiu as tribos de Israel, ele dividiu a Rubem, Simeão, Levi e Judá, ele dividiu as terras lá, as 12 tribos. A única que não teve terra foi os levitas, porque eles serviriam na casa do Senhor, seriam sustentados pelos dízimos para servir as outras tribos como modelo para todo mundo. Então Deus não quis que uma propriedade fosse vendida para sempre. Canaã foi dividida em cada tribo, família e filhos. Se a família empobrecesse, está lá em Levítico 25, você pode ler de 8 a 28. Se uma família empobrecesse, poderia vender a sua propriedade, mas a pessoa não possuía para sempre aquela propriedade. A pessoa, uma pessoa aparentada, um parente chegado, podia comprá-la a qualquer hora. Se a pessoa ou o parente não pudesse comprá-la, em 50 anos, depois de 50 anos, voltava para os donos originais. Tinha um contrato, um documento, ficava como juiz. Então, esse livro selado simboliza isso. João entendeu isso, né? Aquele livro selado é o livro da propriedade de Deus. Deus é o dono da terra. Satanás é um dono provisório. Ele usurpou, né? Então aquela terra não podia ser vendida, que era propriedade para sempre do povo de Deus. E se empobrecesse um parente chegado, remidor, resgatador, comprava de volta. Se em 50 anos não conseguisse aquele parente chegado, ou ele mesmo reaver com seus recursos de novo aquele terreno, 50 anos depois voltava para ele. Eu fico tentado a falar muitas coisas aqui, porque na lei de Moisés tinha princípio. Nós temos aqui um sopão para morador de rua, para evangelizar os pobres, e nós vemos os pobres sendo maltratados. Nós temos na lei de Moisés, que a lei de Moisés proibia cobrar juros aos pobres emprestados. Levítico 25, 35. Se o pobre entregasse algo como penhor e garantia pelo empréstimo, uma capa ou algo assim, o credor era obrigado a devolver o penhor antes do pôr do sol. Se o pobre fosse contratado, o rico era obrigado a pagar diariamente para que ele pudesse comprar alimento para ele e para a sua família. Na colheita de grãos que caísse no chão, os cachos de uva deviam ser deixados para que os pobres recolhessem. Os cantos da seara, especificamente, deviam ser deixados aos pobres. A lei mandava cancelar a cada 7 anos todas as dívidas dos pobres. Se você pegasse uma dívida, 7 anos você tinha para pagar. Se não pagasse, era perdoada a dívida, né? Isso são princípios da palavra de Deus.
O homem de posse não poderia recusar emprestar algo ao necessitado simplesmente por estar próximo do 7º ano. Não vou te emprestar nada não, o 7º ano está chegando e eu vou ter que perdoar essa dívida também. Então, no ano do jubileu, 50 anos depois, todas as terras que tivessem sido vendidas, mudadas de dono, teriam de ser devolvidas à família originária. Olha só quanta coisa tremenda. Isso aqui eu fico maravilhado, como é que Deus cuida dos pobres. Ele colocou leis para que não tivesse riqueza excessiva, nem pobreza miserável, né? Então, irmãos, Deus tem esse plano. Então Israel não praticava essas leis e muitos tiravam vantagem dos pobres, aumentavam a desgraça. O Senhor mandou profeta proferir palavras de juízos contra os ricos. Isaías capítulo 1, Jeremias 17, Amós 4, Miqueias capítulo 2, Abacuque capítulo 2, Zacarias capítulo 7. Foi um profeta que Deus mandou, porque o povo de Israel estava sendo oprimido, roubado, cobrando juros, e tudo que Deus mandou não fazer. São princípios. Então esse livro aqui é o livro da redenção da terra. Os escravos libertados. Então Jesus cumpriu isso lá em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje se cumpriu essa escritura. Aí o pessoal que Nazaré, onde ele foi criado, expulsaram ele. Ele foi para Cafarnaum pregar o evangelho, porque nenhum profeta é recebido na sua pátria. Então Jesus é para explicar para você que livro é esse na mão de Deus. João entendeu que ele era judeu. É o livro da redenção da terra. Deus é o dono da terra. Estão entendendo? Assim como em Levítico, você vendia o terreno, mas não era o dono, definitivo, voltava para você. Então João, quando é que Deus vai resgatar a terra da mão de Satanás? Satanás é o dono provisório, ele usurpou, ele é ladrão. Então João chorava muito. Irmãos, eu fico apaixonado por esse texto, que tem uma mensagem atual para nós hoje, nos conforta. João chorava, mas vamos caminhar aqui devagar, né? Então tem que falar muita coisa desse livro. Ezequiel capítulo 2:9 diz que Ezequiel viu uma mão estendida para ele, nele se achava o rolo de um livro. Abriu diante de mim, o rolo estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ai de vós, ai de Israel, que não pratica a palavra, que está no cativeiro, né? Então Ezequiel 2:9 fala desse livro, similar a esse livro, que está reservado aquelas pragas do capítulo 6, né? Mas a terra vai ser julgada, mas depois vai ser redimida lá no final do Apocalipse. Haverá um novo céu, nova terra, o mar já não existirá. Você que está preocupado com a ecologia, mico-leão dourado e deixa o pobre jogado na sarjeta, nós vamos ver isso aqui. Eu estou me empolgando aqui já falando coisa lá na frente, mas é isso. Deus tem o controle da terra e deu a Jesus todo o controle. Ninguém no céu nem na terra podia fazer nada, só Ele. Então Ele está no trono, Ele cumpriu essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vim trazer a remissão de pecado, eu vim trazer perdão de pecado, eu vim trazer a libertação dos cativos. Está entendendo? Lá em Lucas 4 ele está dizendo: eu vim cumprir isso. O Evangelho liberta, abre os olhos aos cegos, liberta os cativos. Então, e aos pobres é pregado o Evangelho. Está lá em Mateus 11:5, Jesus disse: aos pobres é pregado o Evangelho. Se fosse fazer opção, seria pelos pobres. Me disse um servo de Deus chamado Daniel Bonfim: pastor Eugênio, se fosse fazer opção, seria pregar para os pobres, porque Jesus disse em Mateus 11:5: aos pobres é pregado o Evangelho. Se fosse fazer opção, olha que palavra sábia. Jesus não optou pelos pobres, mas a Bíblia diz que ele pregava para os pobres, os ricos viravam as costas para ele. Então, capítulo 22 de Jeremias 16 diz assim: você quer saber se você me conhece? Você tem julgado a causa do aflito, do necessitado, do pobre? Isto é me conhecer. Me conhecer é isso. Julgar a causa do pobre e do necessitado. Leia lá depois, Jeremias 22:16. Isto é conhecer-me. Porventura isso não é me conhecer? Me conhecer é isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amar o inimigo, orar por aquele que te calunia, te persegue. Eu não preciso te conhecer para te amar. Eu amo um morador de rua. Eu nunca fui viciado, nunca fui drogado, e amo porque Deus me amou, me perdoou, e eu quero amar e abençoar até meu inimigo, orar por todos eles que me perseguem, caluniam, que mentem. A Bíblia diz: amar é uma decisão. Você não tem que gostar para amar, você não tem que sentir amor, é obedecer o mandamento do teu Senhor, senão você não conhece a Deus. Então, Betinho disse uma vez assim: eu não sou esquerda cristã,
eu sou esquerda. Né? Natal sem fome, só Natal sem fome. Estou aproveitando para falar isso aqui dentro do contexto do resgate da terra, né? Mas havia exploração aos pobres, mas no final a terra voltava para ele, né? Então estou explicando para você o que significa isso. João disse, então a terra vai voltar para o dono original. A terra vai voltar para o dono original, que é Deus. Mas quem vai fazer isso? É Jesus que vai comprar com seu sangue, porque ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Ele resgatou, não foi com prata nem com ouro. 1 Pedro 1,18 diz assim, não foi com prata nem com ouro que vocês foram resgatados, comprados de volta da mão de Satanás, do diabo, do mundo, mas com o precioso sangue de um cordeiro puro, incontaminado, morto antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, nos desígnios de Deus, nos planos de Deus. Ele sabia que Adão ia pecar, ia acontecer essa desgraça toda, e ele pagou o preço por fazer assim mesmo a humanidade. Mas eu vou mandar o meu filho para resgatá-lo. Lá em Gênesis 3,15, o Senhor disse, da semente da mulher, Satanás incorporado naquela cobra, no dragão, antiga serpente, levantarei um que vai esmagar a tua cabeça. Jesus esmagou a cabeça do diabo ali na cruz do Calvário. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4. Então, eu já estou definindo aqui o texto, embora eu queria comentar mais cada versículo, analisar, mas basicamente é isso. Então, o pai está com a mão direita o livro, o filho foi lá e tomou da mão dele, né? Ninguém no céu e na terra, João ficou desesperado, porque ele sabia, a terra vai ficar um experimento para Satanás a vida toda. Ele chorou por isso. Então nós temos que chorar por esse mundo também, como ele chorou sobre Jerusalém. Jerusalém que matas os meus profetas e apedreja quando eu te enviei. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, o povo judeu, como a galinha junto os seus pintinhos, vocês não quiseram. Essa casa vai ficar deserta. Jesus chorou porque ele sabia tudo que Israel ia passar. O templo ia ser destruído no ano 70, depois seriam dispersados no mundo todo, foram mortos por Hitler e por muitos endemoniados nesse mundo. Jesus chorou. E nós temos que chorar muito. João chorou, nós choramos. Tem que chorar muito pelo Brasil. A mão das autoridades do Brasil está cheia de sangue, porque não fazem leis justas. O bandido é solto, o criminoso é solto, as fronteiras estão abertas, as armas entrando, a droga entrando. Fecha a fronteira contra a droga e arma. Nossos jovens estão sendo assassinados por metralhadoras. Eu tenho chorado e jejuado. Isaías 10, ai daqueles que decretam leis injustas. Em Lucas 18, Jesus disse para o juiz iníquo, o juiz iníquo era abordado por uma mulher, toma conta da minha causa, e aquele juiz iníquo desprezava aquela mulher viúva. Aí Jesus disse, mas ela me perturbou tanto ele, que ele disse assim, eu não temo a Deus, nem respeito a homem nenhum, mas porque essa mulher me perturba, eu vou atendê-la. Jesus disse, olhai para esse juiz iníquo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Então eu quero dizer para vocês, juiz iníquos, Jesus disse, juiz iníquo, injusto, eu não temo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Juiz iníquo, juízes iníquos do Brasil. Estou orando para repreender o diabo. Se você atropelar a Constituição e atropelar a Bíblia, Pedro disse, cala a boca, Pedro, não prega o Evangelho aqui em Jerusalém não. Ele disse lá em Atos capítulo 5, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pode me prender. Se os juízes estão atropelando a lei, soltando criminosos, as tuas mãos estão cheias de sangue. João chorou e eu tenho chorado. E no Brasil sendo assassinado toda hora. Olimpíada tem soldado, tem tudo. E no morro um bandido com um trabuco desse tamanho. Soldados sendo mortos toda hora. Eu estou aproveitando para falar aquilo que está no meu coração, dentro dessa palavra. João chorou, até quando Satanás vai esmagar as pessoas? Mas o leão da tribo de Judá venceu. Aleluia. Mas eu quero ver no Brasil justiça. Deixa eu me aquietar. Sabe, estou cansado de ver tanta podridão. É o brasileiro pobre que quer roubar, é o outro que é rico que rouba, porque a Bíblia diz, Provérbios 14, que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O problema do Brasil e do mundo é o pecado.
pecado no homem, miserável, culto, inteligente. Todo homem tem que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, um doutor da lei. Não é educação que é a solução, não. É nascer de novo e parar de roubar. Como Zaqueu roubava, parou de roubar, devolveu o que estava roubando. Zaqueu devolveu tudo porque ele era ladrão. Todo mundo sabia que ele era ladrão. Se ninguém sabe de quem você roubou, não pode devolver, pede perdão a Deus. Mas aqui eu tinha que dizer, vou devolver, vou dar metade do meu bem aos pobres. Se tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Hoje veio salvação nessa casa, porque isso também era filho de Abraão. O homem precisa nascer de novo. O doutor, o senador, deputado, pastor tem que largar de ser político e ser pregador do Evangelho. 1 Coríntios 9,14 diz que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 4 diz, Timóteo, jovem pastor Timóteo, prega a palavra, porque haverá tempo que não suportarão essa doutrina e amontoarão para si doutores segundo as suas cobiças, seus pecados. Vai legalizar o pecado dentro da igreja, pastores homossexuais e muitas outras coisas, né? Haverá tempo que não suportarão a palavra. A sã doutrina é a palavra, não é doutrina da Assembleia de Deus, da Antioquia, é a palavra. Tem doutrina de homens, tem doutrina de demônios e tem a sã doutrina que é a palavra de Deus. Não suporta a sã doutrina. Vou amontoar doutores segundo as minhas cobiças, doutrina que pode continuar pecando. Deixa eu me aquietar mais um pouquinho aqui. Então, o Todo-Poderoso na mão direita tem um livro, tem o controle da história. Ele é soberano. Ele mata reis, coloca reis e tira reis, tira governador podre. Estamos orando, mas a Bíblia diz que, 1 Pedro, que o juízo começa pela casa de Deus. O que será do ímpio do pecador? Então o juízo começa pela igreja, por você e por mim. Se você estiver errado, a espada vai atingir você. A espada que saiu da boca de Jesus, ela tinha dois gumes, 2 lâminas, para cá e para cá, para cá e para cá. Ela atinge você e atinge a mim também. Temos que nos consertar com o Senhor, porque o arrebatamento é iminente. Ele está voltando. Então João viu essa coisa tremenda, gloriosa. Então, aquele livro simboliza o livro da propriedade da terra. Você entendeu? Assim como havia um documento que passava a escritura para o outro, mas não era dono provisório. Ele era o dono definitivo. Deus é o dono da terra. Levítico 25 diz, minha terra, vocês são peregrinos. Depois haverá um novo céu, uma nova terra e o mar já não existe. Você que está preocupado com a ecologia, mico, leão dourado, quem vai redimir a terra é o Senhor. Romanos capítulo 8 diz que a criação está gemendo, com dores